Olá, muito boa noite. Olha eu aqui para mais uma live. Supõe-se que seja toda quarta-feira, né? Mas às vezes a gente passa aí por alguns, né, obstáculos e não consegue realizar. Mas normalmente eu vou me encontrar com vocês aqui nas quartas-feiras por volta desse horário. Hoje eu estou testando um horário um pouquinho mais tarde para a gente ver o número de pessoas que vão participar. Conforme for, a gente mantém esse horário ou a gente estende um pouquinho. Algumas pessoas me pediram o horário das 19 e outras o horário das 20 horas. Essa live traz um conteúdo riquíssimo e eu gostaria que vocês ficassem comigo até o final para entender um pouquinho. Tem muita gente que, não gosto de... eu gosto muito de doce, mas não sei como lidar. Ou então você detesta adoçante, tem um gosto amargo. Vamos entender um pouquinho disso hoje. Então, para vocês que estão chegando aí, eu peço que vocês direcionem este aviãozinho aqui embaixo, que vocês estão encontrando aqui embaixo, ó, ou aqui, né, desse lado vocês vão encontrar. Esse aviãozinho aí, vocês direcionem para as amigas para que elas venham assistir essa live junto com vocês, certo? Então, sem mais delongas, bora aprender um pouquinho sobre esse conteúdo riquíssimo. Então, gente, o objetivo principal dessa live é fazer com que vocês saiam daqui compreendendo as principais diferenças entre os tipos de açúcares, os tipos de adoçantes, ok? Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que vocês saibam escolher se vocês vão continuar usando açúcar, se vocês vão passar a usar adoçantes e quais, né, vocês vão optar, ou então, se a partir de hoje vocês vão optar por excluir esses produtos, porque eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso até o final dessa live, então não sai daí, fica comigo. O que é importante a gente começar falando, né? A produção industrial, né, na produção industrial do açúcar, né, a matéria-prima mais empregada é a cana-de-açúcar e a beterraba. Ou seja, dois produtos super ricos aí em sacarose, em frutose, não é mesmo? Por isso que traz esse sabor adocicado aos produtos, né, a esses tipos de açúcares, ok? Então, gente, a Organização Mundial da Saúde hoje recomenda que a gente tenha em torno de 10% de todas as calorias consumidas, que 10% seja, né, máximo 10% de açúcar. No entanto, a gente sabe que o consumo hoje é por volta de 15% ou até mais do que isso. As pessoas consomem muito açúcar. E mais do que o açúcar de adição, essa semana eu fiz um post, se você perdeu, volta lá, se não me engano foi na segunda-feira. Não é só o açúcar de adição, aquele que você bota no cafezinho, ou só os doces, que a gente só se lembra de açúcar quando a gente pensa na sobremesa, né, do almoço ou da janta, ou então a gente pensa no açúcar de adição, aquele que vai num chá, num café, né, num suco, por exemplo, né, tem gente que coloca. A gente esquece totalmente dos açúcares adicionados aos produtos industrializados, e não são poucos, né? Se vocês viram hoje os stories que eu publiquei lá, aliás, ontem, e também o post de segunda, eu falo ali diversas nomenclaturas que vocês vão encontrar nos rótulos de alimentos e garanto que vocês vão se apavorar. Muitos são desconhecidos. E tudo isso tem uma explicação, né? A indústria alimentícia, ela entendeu que nós estávamos procurando uma vida mais saudável, tentando tirar um pouco o açúcar da nossa alimentação. No entanto, eles começaram a trocar os nomes que eles usam para continuar a te fazer consumir esse produto. E a gente come às vezes sem saber, ok? Então, continuando aqui, vocês já sabem, né, que o excesso de açúcar, eu não vou me deter a esse assunto nessa live, mas o excesso de açúcar ele está associado a N fatores, né, a N problemas de saúde. Risco de obesidade eu nem preciso falar para vocês, né? Doenças cardiovasculares, o Alzheimer também é uma doença que pode aumentar os teus riscos quando o teu consumo de açúcar é excessivo. Diabetes, né, isso é óbvio. Além de cáries dentárias, que a gente sabe também que existem. E outra coisa que pouca gente às vezes associa são as inflamações. Qualquer tipo de inflamação que a gente tenha no organismo pode estar associado ao consumo excessivo do açúcar, porque tu tá alimentando ali o teu organismo, né? E também as infecções, gente, preste atenção, a gente tá falando aí de vírus, bactérias nesses 2 anos de pandemia, né? Bactérias, vírus, eles são alimentados, né, de alguma forma, e açúcar é um bom alimento para eles. Então, quanto mais a gente consumir esse produto, mais a gente está alimentando os organismos, né, do nosso corpo que não são tão saudáveis assim. Por isso que a gente tem que repensar o consumo, sim. Então, vamos lá. Tipos de açúcares, então, para vocês entenderem. Começando pelo principal, assim, não é nem o tipo.
vamos falar de uma coisa importante aqui para deixar tudo bem limpo e às claras. Gente, o valor calórico dos tipos de açúcares que eu vou citar aqui, da maioria desses açúcares que vocês estão acostumados a consumir, eles não diferem. Eles são praticamente o mesmo. Só para dar um exemplo aqui para vocês. Açúcar refinado, ele tem 390, em média, 390 calorias em 100 gramas do produto, tá? O açúcar de coco, ele tem 375. Nossa, que diferença! 15 calorias a menos eu vou sair consumindo açúcar de coco. Eu vou falar do açúcar de coco, tá? Mas eu quero que vocês entendam que não é por isso que vocês vão escolher o açúcar de coco. A questão é, não há diferença significativa de calorias. Portanto, todos eles vão engordar se vocês exagerarem no consumo, certo? Então, continuando aqui. Vamos para os tipos de açúcares, então. O primeiro, né, eu acho assim que ele se tornou muito querido, né? A indústria começou a dizer que ele era muito bom, muito saudável, e as pessoas começaram a consumir de maneira assim desordenada, né? Que é o querido açúcar mascavo, né? O açúcar mascavo, ele não passa pelo refinamento como o açúcar branco, o açúcar refinado, tá? Portanto, ele preserva sais minerais, preste atenção, que é a principal diferença dele em relação ao branco. Ele também tem uma coloração bem mais escura. Só que, no meu ponto de vista, eu acredito que o poder adoçivo do açúcar mascavo ele não é tão forte quanto do açúcar branco, tá? Então, o que acontece? Aí a pessoa começa a usar o açúcar mascavo na sua alimentação. Ah, vou usar porque me falaram que é saudável, porque tem minerais. Só que assim, a gente tem que entender também que tem vitaminas e minerais? Tem. Mas tu teria que, para tu suprir teu corpo com a necessidade dessas vitaminas e desses minerais, tu precisaria consumir muito, certo? E consumir em exagero, o que acontece? Você já sabe. Quem entrou depois, agradeço aí o pessoal que tá chegando. Quem entrou depois, assiste essa live, ela vai ficar gravada desde o início para vocês entenderem o que eu tô falando aqui. Então não adianta a gente consumir em exagero, precisaria consumir em exagero para poder absorver essas vitaminas. Então não teria porquê, né? Porque a gente sabe que buscando as vitaminas eu vou acabar me prejudicando com o excesso do açúcar. Bom, o segundo tipo, então, que eu vou citar aqui, eu não trouxe todos porque são inúmeros, mas eu trouxe os principais. O açúcar demerara. O açúcar demerara, ele é retirado do melado, tá? Ele não tem aditivos químicos, isso é uma boa notícia, e ele se assemelha muito ao açúcar mascavo. No entanto, ele não é tão escuro, né? E ele é um pouquinho mais granulado que o açúcar mascavo. Diferença de saúde, entre os dois eu ainda acredito que o demerara tenha menos malefícios, tá? O terceiro tipo é o orgânico. O orgânico, se a gente fosse falar de uma maneira assim muito, né, básica, seria o demerara, né? Seria o próprio açúcar demerara, mas buscando o quê? O cultivo, tá? A cana é cultivada sem produtos químicos. Todas as etapas do processo, né, ela segue um conceito de sustentabilidade. Até a embalagem do açúcar orgânico ela é sustentável. Vocês já viram que a maioria vem em embalagem de papel? Então, isso tudo é positivo. Então, a diferença do açúcar em si, em termos de nutrientes e tal, em relação ao demerara, não teria muitas, tá? Mas quem está buscando aí uma vida mais sustentável seria uma boa opção, tá? Muito bem. Gente, se vocês tiverem perguntas, por favor, fiquem à vontade para me perguntar aí que eu vou ter o maior prazer em responder, tá? Então, continuando aqui. Nós temos o quarto tipo aqui, eu numerei errado aqui, mas vamos lá, tô vendo a minha cola aqui falando com vocês. O açúcar cristal, né, que muita gente usa e acredita que ser menos prejudicial, mas saibam que ele passa por vários processos, só que ele é menos processado que o açúcar refinado, o açúcar branco, tá? Mas é importante dizer que ele tem baixo teor de vitaminas e minerais, certo? Então, entre todos, né, ele fica assim, na escala, ele ficaria um pouquinho acima do açúcar refinado, sendo refinado o de pior, entre aspas, qualidade, tá? E aí chegamos, então, no querido açúcar refinado, né, que ele é obtido a partir do açúcar cristal, vocês sabiam disso? Né? O refinado é pegar o açúcar cristal e incluir etapas de clarificação e filtração, ou seja, tira mais ainda do que... Se o negócio tinha ali uma miserinha de minerais e vitaminas, vocês podem ter certeza
que esse processo de refinamento do açúcar refinado, ó, redundante falar, né? Do açúcar branco, ele remove vitaminas e minerais, restando apenas sacarose. Preste atenção. Então eu quero que vocês entendam tudo isso que eu tô falando para tomar as decisões certas, ok? Além desses 5 tipos de açúcar, nós temos aí o mais atualizado, digamos assim, né, que tá na moda a gente falar, o açúcar de coco. O açúcar de coco, ele é extraído do fluido das flores da palma de coco, que não passa por refinamento, ele não tem adulteração, certo? Ele não contém conservantes, ele é rico em sais minerais e vitaminas, e o grande diferencial para vocês que me seguem e que vocês buscam um emagrecimento saudável. Ele apresenta baixo índice glicêmico. O que é isso, Sheila? Pelo amor de Deus, me explica o que é esse baixo índice glicêmico. Tem live sobre isso aqui dentro. Depois busca ali, né, no meu feed ali que vocês vão encontrar lives antigas falando a respeito do índice glicêmico. O que acontece? O índice glicêmico, ele é uma medição que a gente faz considerando o quanto aquele alimento eleva a tua glicose, né, sanguínea, certo? A tua glicemia. Existem alimentos que eles têm um maior índice glicêmico porque eles geram mais glicose após a digestão. O açúcar de coco, ele consegue ter um índice glicêmico menor do que os outros açúcares. Nisso ele ganha. Só que, como eu falei lá no início dessa live, o valor calórico dele é igual. Não tem igual, não, um pouquinho, é 15 calorias a menos que eu disse aqui que não tem, né? Por caloria não valeria a pena essa troca. Mas ele, além de ter um índice glicêmico mais baixo, né? Ele também é digerido mais lentamente, certo? Então ele não traz esses picos de glicose, porque com picos de glicose a gente vai precisar acionar o nosso pâncreas, que vai produzir mais insulina e que provavelmente vai juntar tudo isso e acumular também como gordura, sem falar dos malefícios a nível orgânico, bioquímico ali, certo? Então, assim, ó, o açúcar de coco é uma alternativa, mas ele não pode ser considerado, eu digo assim, dificilmente vai surgir um alimento na vida de vocês que eu vou dizer assim, ó, isso tu come à vontade, come 200 disso que tá tudo bem. É equilíbrio, né, gente? Então, não existe um alimento, assim, que eu diga assim, a não ser, né, olha, não me vem nada na cabeça aqui que eu possa informar pra vocês, isso pode comer, assim, ó, milhões que vai trazer saúde. Nem sempre. Às vezes o exagero também acaba gerando um efeito deletério, né? Então, o que acontece? Não é porque ele tem baixo índice glicêmico que a gente vai usar muito, mas sim é uma alternativa. Depois a gente tem também aqui outra alternativa de açúcar, que eu acredito que vocês conheçam bem, que é o açúcar light, ou açúcar fit, ou o açúcar magro, que muita gente conhece. Eu, inclusive, já usei por muito tempo o açúcar magro. Ele é a mistura do açúcar refinado, então tu junta o açúcar branco e tu mistura ali adoçantes. Então acaba que ele tem um poder adoçivo muito maior. Então assim, se tu usaria ali em média 4 colheres de café de açúcar, né, numa bebida, tu vai usar uma do açúcar mascavo. Ele tem um poder, desculpa gente, do açúcar magro. Ele tem um poder 4 vezes mais forte do que o açúcar refinado. Então nisso, né, ele já é vantajoso em termos de custo. Tu paga caro, é um açúcar caro pra caramba, né? Mas, no entanto, tu vai usar muito menos. Qual o problema disso? Ele é menos calórico, tá? Só que ele não é indicado para quem tem diabetes, certo? Ele deve ser consumido com cautela, porque ele contém nutrientes, né? Desculpa, ele não contém nutrientes e não pode ser considerado um alimento saudável, certo? Então não pode. Pensa bem, acabei de dizer que o açúcar refinado é o pior dos açúcares. Ainda adiciona adoçantes artificiais. Eu acho que eu dei a resposta aí pra vocês, né? E o último tipo aqui dentre os açúcares, eu ainda coloquei pra vocês o melado e o mel, né? O melado e o mel, eles têm poucas diferenças de calorias e carboidratos em relação aos açúcares. Pouquíssimas diferenças. Mas, algumas coisas que é preciso considerar a respeito do melado. O melado, ele contém cálcio e ferro em abundância. Tem bastante mesmo. Então, se vocês têm deficiência, seria legal usar esse tipo de substância na alimentação de vocês, né? E o mel, gente, o mel é considerado um alimento antimicrobiano e antioxidante. Então, tipo assim, prevenir o envelhecimento. Ah, beleza, vou tomar 1 litro de mel a partir de hoje. Não pode. Não pode. O que acontece? Mais uma vez, eu tô falando de equilíbrio, porque é bom, porque faz bem, porque tem vitamina.
É a mesma coisa que a gente fala lá do sal rosa, né? Ah, compra o sal rosa. Gente, sal rosa é muito caro. Aí vocês compram o sal rosa porque tem vitaminas e minerais. Sim, tu vai ter que comer o pacote inteiro. Tu vai comer o pacote inteiro num dia ali ou dois? Não vai rolar. Então, assim, ó, comprem sal marinho que vocês vão se dar muito melhor. Mas essa live não é sobre sal, é sobre açúcar e adoçante. Então, volta aqui pro foco. Só para comentar com vocês, então. E aí, então, o mel, né, tem esse efeito antioxidante, antimicrobiano, e o melado tem cálcio e ferro. Então, seriam, nesse sentido, mais saudáveis, uma opção mais saudável do que o açúcar, né? Só que ambos têm altíssimo índice glicêmico, eu já expliquei o que é, e precisam ser consumidos com moderação. Diabéticos, nem preciso falar, que, né, preferencialmente, o mínimo possível. E, claro, a gente está falando aqui, eu falo aqui para vocês, o meu público, na maioria, não é diabéticos, né? São pessoas que não possuem diabetes, são pessoas que me buscam para o emagrecimento, que é o meu nicho de atendimento. Então, assim, ó, se fosse o caso de necessitar um acompanhamento, nada melhor do que um profissional da nutrição aí para direcionar os melhores, né, adoçantes, açúcares para o caso da pessoa que apresenta diabetes, certo? Vamos para os tipos de adoçantes, até aqui tudo bem? Eu acho que alguém me perguntou... O Edson aqui perguntou do sal do Himalaia, mesma coisa que eu tava falando, né? O do Himalaia porque tem vitaminas, minerais, sal rosa do Himalaia, tá? Se tu perdeu a explicação, pode voltar aí na live, ela vai ficar gravada. Eu vi que alguém perguntou alguma coisa aqui, deixa eu subir um pouquinho aqui, gente, um pouquinho de paciência. Eu vi que tinha outra perguntinha aqui, acho que eu perdi. Ah, a Michele comentou, eu nem tinha conhecimento nesse açúcar de coco. Nossa, ele tá bem difundido, viu, Michele? Tu encontra facinho aí, mas também eu preciso contar pra vocês que não é uma coisa assim, nossa, como é barato, né? Não é um açúcar barato, mas como vocês são pessoas conscientes, né, que têm um autocontrole sobre o consumo de açúcar, com certeza vocês vão, né, poder consumir esse produto e comprar, adquirir, né, investir nesse produto e colocar na cozinha de vocês. Então vamos lá, tipos de adoçantes. A gente tem vários tipos de adoçantes, né, divididos basicamente entre adoçantes artificiais e os naturais. Eu vou exemplificar rapidinho aqui para vocês, para não entrar em detalhes. Os artificiais a gente encontra a sacarina, né, aspartame, sucralose e o ciclamato. Os tals, vou usar nome aqui, vou usar marcas aqui para vocês entenderem, mas aqueles tipo Adocio, Zero-Cal, normalmente ele é uma mistura de sacarina com ciclamato de sódio, tá? O que acontece? Esses adoçantes são prejudiciais? Bom, eles são produzidos em laboratório, né, pela indústria, eles não são naturais, não vieram da natureza. Então a gente tem que ter um cuidado. Muitas pessoas, né, existem muitas notícias aí de que esses adoçantes poderiam ser cancerígenos. Eu vou falar para vocês, ainda não desconheço alguma pesquisa muito firme, muito exata, para dizer com convicção que isso é fato. Até porque a gente tem e recomenda uma dose segura, né, uma quantidade segura para que as pessoas consumam. O que eu vejo? Eu já vi pessoas, tá? Eu já assisti, né, pessoas, inclusive dentro do meu consultório, assim, de pegar e eu servir um cafezinho e eu, assim, o que tu vai querer no café, né? Não é teste, viu, gente? Eu não faço isso com os pacientes. Eles ficam, às vezes, meio constrangidos, né? Mas não é teste. Eu pergunto, né? Tá ali a pessoa, né? Tá começando a mudança de hábito, eu não vou impor nada de cara, né? Ela vai se descobrindo, vai vendo o que é bom pra ela. E é isso que eu falo pra vocês. E aí a gente pede pra pessoa colocar e a pessoa já fez assim, né? Pegou o adoçante e espremeu. Provavelmente essa pessoa consuma adoçante de uma forma bem exagerada. Mas para ela chegar no nível máximo, ela precisaria consumir muito mais. Então eu acredito que sim, essas pesquisas, tem muita pesquisa que é feita ainda com animal, não é feita com ser humano. Então eu acredito sim que numa dose super, né, numa super dosagem, isso poderia trazer efeitos bem prejudiciais ao organismo humano. Mas ainda pesquisas maiores precisam ser feitas, tá? Mas não é esse detalhe, a gente não pode pensar só na questão da saúde em si, do organismo, provoca câncer, não provoca. Vocês vão entender um pouquinho mais sobre isso. E aí eu vou entrar em um pouquinho mais detalhes sobre os adoçantes naturais, tá? Que esses é mais comum de vocês usarem. Hoje em dia as pessoas consomem mais, né, do que os artificiais que eram consumidos no passado. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Bora lá então. O xilitol, né? O xilitol, quem conhece o xilitol aí? A Michelle perguntou, o xilitol também é algo novo, assim. Não é um adoçante muito antigo, não. Ele é bem atual, digamos assim. A fonte do xilitol é o milho, tá?
tá? Mas ele também provém de madeiras, frutos, cogumelos e micro-organismos. Não vou ficar com nojo, tá, gente? Isso aqui tudo é a natureza, né? O poder adoçivo dele, o poder adoçante dele é semelhante ao do açúcar. Então, se vocês querem fazer uma receita aí com xilitol, quanto de xilitol eu uso? Vocês vão praticamente usar a mesma quantidade. Só que, né, vocês vão usar a mesma quantidade, só que lembrando também que é um adoçante super caro, tem um custo super elevado e que eu usaria sim, né, ou indicaria para questões muito pontuais, porque se torna bem oneroso, né? Deixa eu ver aqui, a Giovana perguntou, e o açúcar magro light, stevia? Giovana, já falei do açúcar magro light, tá? Depois que essa live vai ficar gravada e tu assiste aí que eu dei uma explicação. A stevia eu já vou falar, tá bom? Mas, apertei um botão aqui que não devia, para aí, foi. Tá, Giovana, dá uma olhadinha aqui, essa live vai ficar gravada e tem todas as explicações. Então, assim, o xilitol em doses elevadas, a gente precisa saber também os efeitos, né? Se existem efeitos colaterais. Pode surgir efeito laxativo. O que é efeito laxativo? Soltar no intestino, né, gente? E causar flatulência, que nada mais são do que os gases intestinais. Então, assim, isso se vocês exagerarem, né? A estévia, que a Giovana acabou de perguntar, que é a estévia, né? A estévia, ela vem das folhas da planta Stevia rebaldiana, típica da América do Sul, né? Ela é algo nosso aqui. Ela tem vários compostos doces, como rebaldiosídeo, os nomes lindos, né, gente? Uma coisa, né? Um espetáculo. Ela tem esse composto, né, doce, que traz esse sabor adocicado, que é chamado rebaldiosídeo, só que ela também tem um composto proveniente do esteviosídeo, que traz um sabor amargo. Então, quem usou estévia eu já tive, né, já consumi estévia, a estévia tem um sabor adocicado, mas ela gera aquele resíduo amargo. Então, tem que saber como usar também. Normalmente, abrindo um parênteses aqui, eu acho que os adoçantes em pó, eles têm menos resíduos do que os adoçantes líquidos. Testem isso, tá? Os adoçantes em pó, não sei se é impressão minha, isso é fato mesmo, mas eu observo que eles têm menos esse sabor amargo do que os adoçantes líquidos. Como a indústria de alimentos, sabendo que existe esse composto mais adocicado, existem, né, empresas aí que estão começando a fazer estévia somente com esse primeiro princípio, o rebaldiosídeo, para tornar ele mais doce e menos amargo, né? Então, é uma promessa aí da indústria de que isso possa vir a acontecer. E existe outro adoçante aqui, o último dessa listagem, que é o eritritol. Nossa, agora acabou com a minha vida, né, Sheila? Que nome é isso, né? Esse aqui é jovem, esse aqui é bebê, esse aqui tá engatinhando ainda no comércio, né? O eritritol, ele está presente nas frutas, algas, cogumelos e alguns itens fermentados, tá? Como vinho e cerveja, né? Então, ele é derivado desses produtos, né? Ele está presente nesses produtos. Seu sabor é similar ao do açúcar. Ele é similar ao do açúcar, tá? Então, assim, a mesma coisa que eu falei do xilitol. Se tu vai usar o eritritol, a gente até enrola a língua pra falar, né? Nome horrível. Vocês precisam usar de forma semelhante, tá? Então, vou fazer uma receita e tem que ter um cuidado que muitos desses adoçantes, eles alteram o sabor quando expostos a alta temperatura. Nem todos são adequados, tá? Ele é utilizado, normalmente ele não é utilizado sozinho, tá? Ele é utilizado com outros adoçantes, como aspartame e o acesulfame K, acesulfame potássio, tá? Então, após ele ser absorvido, ele é eliminado, inalterado por meio da urina. Então, ele passa só para dar aquele gostinho adocicado e tchau pra ti. Isso é uma coisa, né? Eu não sei até que ponto isso é bom, mas ele passa inalterado, certo? Então, gente, o que eu quero dizer pra vocês, né? O que a gente precisa pensar? Alguns pontos, né? Vou contar um pouquinho da minha experiência para vocês entenderem. Quando eu fiz a faculdade, eu tô formada, né? Agora em dezembro eu completei 20 anos de formada. Era muito comum a gente sair prescrevendo adoçante. Era comum, era uma coisa... Fazia parte da prática do profissional nutricionista fazer isso. Só que, graças a Deus, a ciência, ela vai trazendo novidades, né?
Assim como eu sempre digo, assim como o ovo já foi vilão e hoje é mocinho, e é considerado aí o segundo melhor alimento do mundo, só perde pro leite materno, existem outros alimentos que eram considerados bonzinhos, como a margarina, e que hoje é considerada vilã. Então, a indústria está sempre se renovando, né? Aliás, a ciência está sempre buscando essas respostas que a gente quer descobrir. Então, assim, ó, o que eu vejo? Dentro de uma recomendação normal, adequada, não extrapolando as doses máximas permitidas, eu não vejo, né, um malefício no uso do adoçante. Ponto, isso é uma coisa, tá? Agora, o que eu preciso dizer para vocês, né? Quando a gente fala de ganho de peso, a gente precisa pensar em outros aspectos. As pesquisas já estão sugerindo, tá? Isso ainda não tem, assim, uma batida de martelo forte, confiante, mas eu defendo essa tese, tá? Elas sugerem que os adoçantes podem induzir ao ganho de peso. Vou explicar por quê. Mas como assim, Sheila? Como assim adoçante vai induzir o ganho de peso? Primeiro, vocês vão consumir adoçante, tá? Só um pouquinho, gente, que eu apertei no lugar errado. Vocês vão consumir o adoçante. Por quê? Porque vocês querem oferecer um sabor adocicado. Só que normalmente os adoçantes, eles não têm um valor calórico. E se o teu cérebro te pediu açúcar, ele também estava te pedindo energia. Tu não oferece energia, não vai entrar energia. Ah, tu me enrolou? É. Olha o teu cérebro falando contigo. Tu tava me enrolando. Eu te pedi uma energia e tu me trouxe esse troço que ao primeiro contato é docinho, é agradável, é prazeroso, mas não me gerou energia nenhuma. Eu quero mais doce. E aí, né, de uma maneira que metafórica, né, isso acaba gerando uma vontade maior, um desejo maior por doces, tá? Isso eu acredito sim, né? Eu sou uma pessoa que eu consegui deixar, né, de consumir o adoçante já há algum tempo. Contar pra vocês essa experiência, né? Não faz muito tempo, isso deve fazer o quê? Uns 3, 4 anos, até 3, 4 anos atrás, o meu cafezinho era com adoçante. Eu não usava açúcar no café, mas eu usava adoçante. E normalmente ou era a estévia ou era o açúcar magro. Mas aí eu comecei a pesquisar e tal, e vi que eu não estava fazendo uma coisa muito boa por mim. Então vamos buscar outras alternativas. O que eu posso fazer? Da estévia eu passei para o açúcar magro, né? Porque tinha um sabor mais gostoso. Primeiro eu procurei pelo sabor, não queria trocar por causa do sabor que ficava aquele resíduo amargo. Ok, açúcar magro. Tá, mas assim, ó, não tá legal. Eu acho que não é uma boa alternativa ficar usando isso no meu café. O que eu posso fazer? E aí eu comecei a pensar alternativas, tá? E aí uma estratégia que eu usei foi foi excluir o açúcar total e o adoçante e usar canela. Eu vou contar isso pra vocês amanhã num post que eu vou fazer, tá? Eu coloquei a canela dava um sabor adocicado e com o tempo eu comecei a tirar a canela. Hoje eu consumo sem nada, tá? A canela foi um plus ali pra me ajudar. E hoje eu consumo sem nada. E posso garantir pra vocês, o café ele tem outro gosto. A gente não toma café. Aliás, vocês não tomam café. Vocês tomam açúcar com café, não café com açúcar. Porque o sabor que vocês estão sentindo é do açúcar. Então, assim, os adoçantes, há muito tempo eu não faço prescrição de produtos diet light, a menos que seja uma necessidade muito grande de algum paciente diabético. Mas até na diabetes mellitus eu procuro indicar que a pessoa tenha um controle na sua alimentação, buscando ser o mais natural possível. Então, o que eu digo para vocês? Eu, Sheila, nutricionista, eu não prescrevo, né? Não faço questão que as pessoas consumam, mas também eu tenho que respeitar a tua opinião, né? E até que tu consiga assimilar isso como uma verdade, entender que tu vai te beneficiar sem consumir o adoçante, a gente vai num processo. Quem sabe tu não começa a reduzir, começa a tirar o açúcar, né? Reduzindo aos poucos. Ah, eu uso 3 colheres de açúcar. Se tu passar para 2 no primeiro mês, fica com 2. Agora, se tu me disser assim, ah, não, mas aí fica muito amargo. É porque tu não quer mudar. Desculpa aqui que né? A Nutri não vai ficar lá passando a mão na cabeça de vocês, né? Então, assim, se tu não tá disposto a de 3 reduzir para 2, é porque tu não quer fazer grandes mudanças na tua alimentação, na tua saúde, na tua vida. Agora, se tu tá disposta, experimenta. Experimenta antes de dizer que é ruim, faz. Ai, mas fica um pouco amargo. Vai ficar. Simples, vou usar uma frase aqui tonta, né? Gente, a vida é amarga, vai ficar. Sai da zona de conforto para ter sucesso, para ter resultado, então tu vai ter que passar por isso. Então reduz um pouquinho, tá? E aí assim, fica um tempo naqueles 2, até teu organismo te acostumar. Aí quando tu sentir assim, nossa, já não acho mais amargo esse negócio aqui, tô até acostumado já com isso. Pra mim tá bom.
Aí tu vai lá e te desafia um pouquinho mais. Tira mais uma colher, fica com uma só. Aí depois que tu te acostumar àquela uma colher e tu entender que aquilo ali tá legal e que tu não tá mais percebendo que aquilo tá fazendo diferença, tu vai lá e exclui de vez. O que acontece? Tem muita gente que tem dificuldade a desapegar dos alimentos, né? Mas eu acho que é tudo um processo. Agora, eu preciso do adoçante. Quem sabe tu não faz isso com adoçante também? Quantas gotas tu usa de adoçante hoje no teu café, na tua rotina? Quem sabe tu não começa a reduzir também a quantidade de adoçante de gotinhas. Ah, eu uso 4 gotas. A partir de amanhã, reduz para 3. Ah, vai ficar amargo. Aguenta? Não é por um propósito maior? Não é por qualidade de vida? Não é para chegar no peso que tu tanto quer? Não é para tu reduzir teu consumo de doce? Então pensa sobre isso. Agora, se tu não quiser realmente, aí tu não tá disposta a fazer mudança nenhuma, né? Se isso para ti é impossível, e eu digo para vocês, tá? A pessoa que ela não usa açúcar no café, ela vai aprendendo a modificar o seu paladar. Isso é importantíssimo, né? E aí o que eu falo? Aproveitando a deixa aqui, o melhor caminho para redução de peso é essa mudança de paladar, é essa reeducação do paladar. Então assim, ó, não é usar o adoçante para enganar o corpo, mas sim diminuir o açúcar, tá? Até conseguir ingerir os alimentos da sua forma mais natural, tá, gente? Quanto mais natural, melhor. Sem adoçante e sem o açúcar ou com quantidade mínima dos dois, né? Então tem que ter esse equilíbrio aí. Deixa eu responder uma perguntinha aqui. A Michelle, minha irmã, diz a mesma coisa, ela retirou o açúcar do café. Confesso que ainda não consegui, vou testar isso da canela. Faz o que eu te falei, Michelle, começa aos poucos. Apesar de consumir pouco café. Giovana colocou aqui, não tomo café, use esse açúcar para fazer um bolo. Não sei qual açúcar que a Giovana tá falando aqui que ela usa. Bom, gente, eu falei aqui, né, do adoçante, mas vocês também podem usar o açúcar. O que eu falo assim? Ah, não tem conversa, eu gosto muito de açúcar. De todos os que falei, eu tô dando a minha opinião. E a minha opinião, ela é minha e é uma opinião profissional. Mas isso não significa que vocês tenham, né, que tornar isso a verdade de vocês. Peguem pra vocês se vocês acharem que é válido. Eu não julgo quem não consegue, porque a gente sabe o quanto é difícil mudar hábito. Mas a gente precisa se permitir. A gente precisa sair um pouquinho da zona de conforto e se esforçar. Ou vocês acham que pra mim foi legal tirar o adoçante? Não foi, eu precisei ter paciência, ter tempo, ter disciplina pra chegar nesse nível. O que eu penso assim, ó, se vocês conseguirem reduzir ao máximo o açúcar de adição da alimentação de vocês, principalmente dos líquidos, né? Ah, vou comer um mamão amassado com açúcar. Gente, pelo amor de Deus, se acostuma ao sabor do mamão, não bota açúcar na fruta, né? Ah, o abacate é muito amargo. Tá, de repente bota, mas bota menos, né? Bota um limão, bota algo que dê um sabor sem precisar adicionar quilos e quilos de açúcar. Se vocês começarem a melhorar a alimentação sem esse açúcar de adição, então dediquem a escolha do melhor açúcar, né? Que na minha opinião, de todos esses, eu consideraria assim, ó, desculpa o termo, mas é isso, menos pior, né? Ou que traz menos efeitos negativos para o teu corpo, se usado com moderação. Atenção, nenhum açúcar equilibrado. Se usado com moderação, minha opinião seria o açúcar de coco, tá? Então assim, ó, dedico o açúcar de coco para fazer uma receita, né? Quero fazer um bolo, alguma coisa assim. Eu posso usar ou talvez o mel e o melado. Vou usar esses ingredientes para o meu bolo em pouca quantidade. E aí eu sugiro vocês que vocês, claro, vocês têm que ter cuidado com essa coisa de receita. Às vezes a gente fala para a pessoa fazer receita e vai lá, faz, troca o ingrediente, dá tudo errado, o bolo sola, não dá nada certo. O açúcar, ele tem um efeito dentro de um bolo que é ajudar no crescimento, certo? Isso é importante de vocês saberem. Então não adianta vocês ficarem dizendo assim, ah não sei o que deu errado. Deu errado que sem açúcar, esse bolo precisa talvez ter outros tipos de ingredientes para chegar na textura de um bolo comum, tá? Então você tem que ter esse cuidado. Então esse é um dos cuidados que vocês têm. Não sair trocando de qualquer jeito. E, ao mesmo tempo, dá para fazer algumas adaptações. Por exemplo, pegue uma receita normal de bolo aí, sem ser fit, nada. Um bolo de chocolate, vou fazer um parâmetro aqui. Normalmente seriam 2 xícaras de farinha para 2 xícaras de açúcar, né? E 1 xícara de chocolate em pó. Mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso é a receita que eu uso para um bolo comum, tá? Quem sabe tu, em vez de botar as 2 xícaras de açúcar, tu não coloca, num primeiro momento, 1,5. Isso não vai alterar tanto o gosto desse bolo e tu já tá diminuindo o açúcar teu
e da família inteira. Porque tudo que eu tô falando aqui não é só benéfico para vocês, mas para a família, para os filhos que vão se criar com um paladar mais natural, né? E tudo isso que a gente está falando aqui é justamente para vocês entenderem que a gente pode sim ter esses alimentos na nossa vida, mas quando o consumo for menor, menos atrativo se torna. Quanto mais eu como açúcar, mais o meu cérebro pede açúcar. Por isso que eu disse, se vocês reduzirem o açúcar de adição, isso já é um plus para vocês reduzirem o consumo e essa compulsão por doce que a maioria de vocês possui. Então pensem sobre isso, comecem a mudar esses hábitos. Deixa eu ver aqui que alguém colocou. Michele. O magro de estévia. É a mesma coisa que eu falei ali, Giovana. O magro ele é feito com parte de açúcar refinado e parte de adoçante. A única vantagem desse de stevia é que o adoçante não é artificial, é natural. A stevia é considerado um adoçante natural. Mas tem as mesmas questões que eu falei. Tu tá só mandando lá a mensagem pro teu cérebro, tá enganando ele, né? Sem falar do custo e tal, né? Não sei se é bom esse. É a mesma opinião que eu tenho dos dois tipos, tá? Só uso para fazer bolo. Adorando essas dicas. Obrigada, Giovana. Vocês podem utilizar para fazer bolo, tá? Se for o caso. Mas é isso aí, Giovana. Só uso específico para alguma coisa, né? Mas não costumo, isso não faz parte da minha rotina. Então comece a repensar, né? Vocês têm, né? Por acaso na casa de vocês açucareiro? Na minha casa não tem. Na minha casa, ai, como assim, né? Recebo a visita lá com um potinho de vidro, com uma tampa de rosca, mesmo o açúcar tá dentro. Quando eu sirvo café na minha casa, né, eu tenho que ter um açúcar ali separado, porque as pessoas vão me pedir. Porque nós, eu e meu marido, a gente não tem um hábito de consumo, né? Eu sempre conto a história dele também, que ele começou primeiro que ele tomava muito açúcar, um dia ele chegou a contar ele. Se ele tá na live ainda, ele vai ficar louco comigo, mas eu vou falar da vida dele, né? Ele chegou em casa e começou a servir o café. E eu fiquei olhando assim, meu Deus do céu, ele não vai parar de botar açúcar. E eu disse, não, minto. Não foi isso que aconteceu. Eu já tinha visto, mas eu fui pegar o açúcar para fazer um bolo. E eu assim, olha só, eu vou fazer um bolo. A gente receber visita, era um bolo comum, não era um bolo fit. Nem sempre eu faço bolo fit, né? Às vezes tem pessoas que não gostam. Dependendo da visita, tu tem que adaptar, né? E aí eu fui procurar o açúcar, pra vocês verem que eu uso tanto açúcar que eu não sabia se tinha ou não tinha, né? Imaginei que tivesse. Né, abri a despensa e não tinha todo o açúcar. Olha só, detalhe. A gente, né, comprou açúcar aqui faz um mês e tal. Onde é que tá indo o açúcar? E aí ele tava servindo café. Já sei onde é que tá indo o açúcar. Ele colocou quilos de açúcar por dentro. Eu disse assim, tá feio o negócio pro teu lado, hein, tu consumindo açúcar desse jeito. Gente, ele ficou com tanta vergonha que a partir do outro dia, né, ele começou a se disciplinar e no trabalho dele ele começou a não tomar. E olha, ele conseguiu aderir ao café sem açúcar antes de mim. E aí, claro, né, ele já tinha parado, está na hora de tomar vergonha na cara também, né, se ele não tá usando, eu não posso usar adoçante também. E aí a gente começou, foi uma parceria ali. Mas foi bem interessante, assim, a história, que ele acabou, né, ficando assim, opa, como assim, né, será que eu tô exagerando? E de fato tava. Imagina, foi 1 quilo de açúcar ele em pouco tempo. Então, cuidem da vida das pessoas que vocês amam, não é só de vocês. A gente não pode olhar assim, eu não como os outros azar dos outros. Não, a gente tem que incentivar as pessoas a terem uma vida mais saudável. A eliminar aqueles produtos que não vão agregar nada na vida delas. É o que eu falo do refrigerante. Eu sempre digo assim, eu aprendi a não julgar as pessoas, né? Tu toma refrigerante? Que horror, tu não sabia que o refrigerante é a maior porcaria do mundo? A pessoa sabe. Ou vocês fumam? Quem fuma sabe que o cigarro mata. E por que continua? É um vício. Né? E refrigerante vicia também, tem muito açúcar ali dentro. E um monte de produto que a gente nem sabe o que é, né? Então assim, vou lá eu condenar, eu faço a minha parte de mostrar o que eu tô fazendo aqui pra vocês. Mostrar o que eu julgo que é saudável e o que eu julgo que não é. Agora peguem vocês essa informação e façam o que quiser com elas. Mas lembre-se, a responsabilidade do que vocês comem, da alimentação de vocês, é de vocês. A saúde que vocês estão colocando no prato e no copo depende única e exclusivamente de vocês. A responsabilidade é de vocês. Então, que saúde vocês estão construindo a partir de hoje? Vocês querem viver muitos anos? Vocês querem ter qualidade de vida? E, gente, que a gente sabe também que o açúcar ele tem várias pesquisas mostrando. Existem livros muito fortes aí que eu nem vou indicar aqui para vocês comprar aí, porque são livros muito grandes, né?
mas que falo assim de um açúcar associado também à política, né, há décadas e décadas atrás, dessa indução ao consumo da cana-de-açúcar e tal. E a gente sabe que açúcar também tira a nossa energia. Crianças que consomem muito açúcar, né, são crianças que vão ter dificuldade até de aprendizagem. Então, por favor, né, evitem que os filhos aí consumam açúcar, vamos tirar esse açúcar da alimentação deles, né? Vamos melhorar a qualidade do que entra na nossa casa. Certo, gente? Mais perguntas? Vamos lá. Então, só fazendo um resuminho dessa live, eu já trouxe aqui para vocês, né? Deixa eu ver, acho que foram 9 tipos de açúcares, né? E trouxe aqui os tipos de adoçantes distribuídos entre adoçantes artificiais e adoçantes naturais. Minha opinião, comentei com vocês. Se vocês forem evitar o açúcar de adição, melhor para a saúde de vocês, né? Procurando não aprender a substituir por adoçante e tentar diminuir o consumo ao máximo de ambos, tá? Ah, não consigo, é difícil para mim. Então usa aqueles que tenham menos efeitos, né? Então os adoçantes naturais seriam as melhores opções, né? Tem menos efeitos, né, do que os adoçantes artificiais. E dentro do grupo do açúcar, eu recomendaria o açúcar de coco ou, em último caso, então, o demerara, tá? Então fiquem aí com essas informações, processem, pensem, conversem em família, adotem novos hábitos em conjunto, porque essa parceria de quem mora com vocês é muito importante para que esses hábitos realmente sejam modificados e sejam mantidos para o resto da vida. Certo, gente? Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa live. Eu agradeço muito a participação de vocês, né? Espero que vocês aproveitem esse conteúdo, ela vai ficar salva. Então eu quero que vocês já salvem também na bandeirinha assim que ela subir para o meu feed, para vocês terem esse conteúdo sempre com vocês. E se puderem, compartilhe com as formiguinhas que vocês conhecem, para elas definirem qual é a melhor opção para a vida delas. Certo? Gratidão, gratidão, gratidão. Muito obrigada aí por vocês que participaram, né? E até a próxima live. Beijo grande, gente. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.